A competência do Supremo é de direito estrito. É o que se contém na Constituição Federal, sob o ângulo da competência funcional e nada mais. Os órgãos investigatórios lançam a rede e não pescam nada. Voltam novamente a lançar e ficam pedindo diligências e prorrogando diligências. O tribunal participa de missões de observação eleitoral como uma forma de cooperação entre os países e um exercício de aprimoramento constante da transparência eleitoral. O homem era responsável pela obtenção e funcionamento do programa de computador espião, que capturava dados pessoais, bancários e senhas das vítimas. Olá, boa noite. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia contra o senador Aécio Neves por corrupção e obstrução à justiça. Os ministros julgaram 2 processos referentes ao senador Aécio Neves. O inquérito aponta, além de Aécio, a irmã dele, Andrea Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar Menderson de Souza Lima, como participantes de um esquema de corrupção que pediu ao empresário Joesley Batista R$2 milhões de propina em troca de articulação política. A denúncia acusa ainda Aécio de obstrução à justiça. Também foi julgado um agravo regimental que pediu o desmembramento das investigações. O relator, ministro Marco Aurélio, começou o julgamento explicando que, apesar da investigação contra Aécio ter começado depois de delações premiadas de executivos da JBS, o caso não é considerado parte da Lava Jato, por não se tratar de desvio de dinheiro da Petrobras. Quanto ao inquérito, o que nós temos, temos que houve a distribuição ante a ausência de ligação da situação jurídica com a Lava Jato, a livre distribuição, e me coube o inquérito, que inicialmente havia sido remetido ao ministro Luiz Edson Fachin. Para a Procuradoria-Geral da República, as provas que embasam a denúncia são claras e evidentes. O senador da República, Aécio Neves da Cunha, recebeu, com a intermediação na negociação de sua irmã, Andrea, R$2 milhões em dinheiro do empresário da JIF, Joesley Batista, quantia essa que foi repassada por Ricardo Saldi, representante do empresário, ao primo do senador, Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, e Menderson Souza Lima, em 4 parcelas semanais de R$500 mil cada. É importante frisar que, a partir da segunda entrega de valores, ou seja, os pagamentos de R$500 mil realizados nos dias 12 e 19 de abril e 3 de maio de 2017, foram acompanhados e registrados em áudio e vídeo. O primeiro ponto julgado foi o desmembramento de processo. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que a ação penal deveria ser desmembrada. O direito do cidadão de ser julgado pelo órgão que está previsto para tanto. Sob o ângulo negativo, essa competência não se prorroga nem preclui. Mas os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux entenderam que os fatos investigados estão interligados e, por isso, não devem ser desmembrados. A época que divergi, eu, nesse caso específico, nem coloquei a questão só da investigação, já coloquei desde logo que, por se tratar de um fato único, entendia necessária a permanência no Supremo Tribunal Federal, e reitero o que disse à época. Quanto ao mérito da denúncia, entendeu o relator que estavam presentes os indícios mínimos para o recebimento da ação penal, voto que foi seguido por unanimidade. Já em relação ao recebimento pela obstrução à justiça, a votação foi por maioria.
E para comentar a sessão da primeira turma, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, várias preliminares foram rejeitadas, mas os ministros receberam a denúncia conforme apresentado pelo Ministério Público, né? Exatamente. Agora, na questão da obstrução à justiça, teve divergência. Foi, exatamente, William. Com relação às preliminares, como você disse, várias foram argumentadas pela defesa para tentar evitar que essa denúncia fosse recebida e Aécio Neves e os outros 3 acusados tornassem réus aqui no Supremo Tribunal Federal. Um deles, como a gente viu na reportagem, era a insistência no desmembramento do processo para que a irmã de Aécio Neves, o primo e o ex-assessor pudessem responder ao processo na primeira instância, mas os ministros acabaram entendendo e confirmando uma decisão que foi tomada o ano passado por maioria de votos, vencido apenas o ministro Marco Aurélio, mantidos todos eles como réus aqui no Supremo em razão do imbricamento das acusações e das acusações que foram feitas na denúncia. Desmembramento negado. Outras 4 preliminares foram argumentadas, mas todas elas rejeitadas por unanimidade. Uma delas argumentava que quem deveria julgar esse processo ou o recebimento dessa denúncia seria o Pleno do Supremo Tribunal Federal e não a primeira turma, rejeitado pelo ministro Marco Aurélio, seguido pelos demais ministros e argumentando com relação fundamentado o ministro Marco Aurélio no artigo 9º do Regimento Interno, que permitiria à primeira turma prosseguir nesse julgamento. Um outro argumento era de que o julgamento deveria ser encaminhado à segunda turma para a relatoria do ministro Edson Fachin, que, como a gente viu na reportagem, o ministro Marco Aurélio acabou afastando também essa competência por entender que os fatos narrados na denúncia não teriam a ver com os desvios da Petrobras e, portanto, nada a ver com a Lava Jato, afastada a competência da segunda turma, mantida na primeira, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. Tentou-se, de uma certa forma, anular as provas ou questionar a validade das provas, já que essa denúncia teria sido proposta em razão da delação feita pela JIF, sob a orientação de um ex-procurador da República, que de uma certa forma estaria intermediando as negociações da delação premiada, atuando ora como Ministério Público, ora a favor da JIF, o caso de Marcelo Miller. E ainda que o suposto ato de corrupção teria sido provocado por Joesley Batista quando grava a conversa com o senador Aécio Neves, pedindo os 2 milhões de reais. E isso também foi rejeitado pelos ministros por unanimidade. Afastadas todas essas preliminares, os ministros passaram a analisar o mérito. E no quanto à corrupção, o crime de corrupção, todos entenderam que os indícios trazidos pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público, eram suficientes para receber a denúncia contra o senador. Mas com relação à obstrução à justiça, duas eram as imputações, mas que apenas em relação a uma, o ministro Marco Aurélio assentava o recebimento, o ministro Alexandre de Moraes rejeitava ambas, mas a maioria que se formou, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber, entenderam que a denúncia deveria ser recebida da forma como foi proposta. As 2 imputações eram de que o senador teria articulado ou teria promovido, pressionado a Polícia Federal e o governo para obstruir a atuação, na verdade, para tentar direcionar as investigações em que ele estaria envolvido junto à Polícia Federal, determinando quais seriam os delegados a conduzir essas investigações. E uma outra alegação de obstrução à justiça é que ele teria atuado também na aprovação de 2 projetos de leis que supostamente atrapalhariam as investigações da Lava Jato. Um projeto de lei de anistia de Caixa 2 e um outro projeto de lei que trata da lei de abuso de autoridade. Com relação a essas 2 imputações, como eu disse, a maioria dos ministros, vencido o ministro Marco Aurélio, que recebia em menor extensão, e o ministro Alexandre de Moraes, que não recebia, os ministros acabaram recebendo, como você disse, a denúncia da forma como proposta pelo Ministério Público Federal. Ok, Karina, volta amanhã às 14 na sessão? Amanhã às 14 horas no Direto Plenário. Ok. Já na segunda turma do STF, os ministros rejeitaram a denúncia contra 2 deputados federais do Partido Progressista. Os parlamentares eram suspeitos de pagarem propina a ex-diretor da Petrobras para favorecer uma construtora em licitações de obras para estatal. A denúncia, corrupção passiva. O Ministério Público Federal acusou os deputados federais José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria de pagarem R$200 mil de propina ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para beneficiar a Fidens Engenharia em licitações de obras da estatal.
A Fidens ganhou a licitação para a construção da refinaria Prêmio 1 e também de obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela rejeição da denúncia. Segundo o ministro, na delação premiada, a acusação se baseou apenas no depoimento de Paulo Roberto Costa e não apontou, por exemplo, quando o dinheiro teria sido entregue. Segundo o relator, não havia provas suficientes para justificar a abertura de uma ação penal contra os deputados. Da simples leitura das informações prestadas pelo colaborador Paulo Roberto, percebe-se desde logo a ausência de correlação entre o suposto favorecimento da empresa em licitações perante a Petrobras e o recebimento da quantia por ele indicada, fato que, diga-se de passagem, é negado por ambos acusados. Os 4 ministros da segunda turma acompanharam o relator pelo mesmo motivo: falta de provas e de informações contra os 2 deputados. Uma questão que envolve outros casos que vêm parar no Supremo Tribunal Federal, a fase de investigação. Os órgãos investigatórios lançam a rede e não pescam nada. Voltam novamente a lançar e ficam pedindo diligências até encontrarem alguma coisa vaga e tentam estabelecer algumas conexões. Isso é absolutamente, a meu ver, contrário aos princípios constitucionais, às garantias fundamentais do cidadão. Este é um caso também de estudo para a Procuradoria, no sentido de que casos desse tipo não devem se repetir, porque nos ocupam. É fruto de um empastelamento eletrônico, né? Isso é um dever impostergável, ineliminável, que incide de modo exclusivo sobre o Ministério Público. A repórter Viviane Novaes acompanhou a sessão da segunda turma e tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, depois do intervalo, e o resultado saiu agora há pouquinho, por 3 votos a 2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-senador Demóstenes Torres a concorrer nas próximas eleições. A história é a seguinte: no mês passado, o ministro Dias Toffoli suspendeu a inelegibilidade do ex-senador. Hoje, os ministros julgaram o mérito da reclamação ajuizada pelo ex-parlamentar a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele questionava a decisão do Senado, que cassou o mandato dele por quebra de decoro parlamentar, por se colocar a serviço do bicheiro Carlinhos Cachoeira, e tinha o tornado inelegível até 2027. Vamos ouvir agora a fala do ministro Dias Toffoli. Aqui não fala em momento nenhum de inelegibilidade. Mas ele não conseguia obter a sua possibilidade de se desincompatibilizar no âmbito da sua instituição. Pois é, os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o ministro Dias Toffoli para suspender a inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres. E a favor, no voto contrário, estavam Celso de Mello e também o ministro Fachin. Portanto, repetindo, por 3 votos a 2, o ex-senador Demóstenes Torres poderá concorrer nas próximas eleições. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. E hoje também é dia de sessão no Tribunal Superior Eleitoral. Para lá que a gente vai agora conversar com o repórter Henrique Amaral. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem analisar 18 processos na sessão de logo mais. Um dos destaques é o recurso de Marcelo Miranda, governador de Tocantins. Ele teve mandato cassado em março, quando foi condenado pelo TSE por utilização de recursos irregulares durante a campanha de 2014, mas continua no cargo por decisão liminar. Hoje, o plenário do TSE deve analisar os embargos de declaração de Marcelo Miranda. O relator do processo aqui no tribunal é o presidente do TSE, ministro Luiz Fux. Voltamos ao estúdio. E você vai ver ainda nesta edição, mais um integrante de quadrilha especializada em furto eletrônico é condenado pela Justiça. O homem era responsável pela obtenção e funcionamento do programa de computador espião, que capturava dados pessoais, bancários e senhas das vítimas.
A Justiça determinou o aumento do tempo de prisão do empresário e senador Luiz Estevão. Ele fica preso por mais 2 anos por causa de uma denúncia que o Ministério Público Federal ajuizou contra ele em 2003 por sonegação fiscal. A condenação foi confirmada em segunda instância. A nova pena se soma aos 26 anos de prisão que ele já cumpre em Brasília por fraude nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O ministro Humberto Martins, do STJ, é nomeado Corregedor Nacional de Justiça. Foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. A posse vai ocorrer em 24 de agosto, quando se encerra o mandato do corregedor ministro João Otávio de Noronha. Atual vice-presidente do STJ, Humberto Martins foi indicado para o cargo em 21 de março pelo Pleno do STF e sabatinado no Senado Federal em 11 de abril. Na mesma data, o plenário da Casa aprovou o nome do ministro para o cargo do Conselho Nacional de Justiça. O decreto de nomeação foi assinado pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ, quando ocupou interinamente a presidência da República. A Justiça Federal condena mais um integrante de uma quadrilha especializada em furto eletrônico de contas bancárias. O grupo atuava em Tocantins, Goiás e Minas Gerais. Divino Gonçalves da Silva foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão em regime semiaberto. A quadrilha praticava diversos crimes de furto eletrônico no Tocantins. Segundo o MPF, o homem era responsável pela obtenção e funcionamento do programa de computador espião, que capturava dados pessoais, bancários e senhas das vítimas e transferia o dinheiro para contas correntes de terceiros. Os crimes ocorreram em 2005. Pelo menos 9 membros da quadrilha foram condenados em outras ações penais propostas pelo MPF por desviarem dinheiro de correntistas do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e Bradesco. O TSE participou de mais uma missão de observação internacional, dessa vez na Guatemala. O assessor-chefe de Assuntos Internacionais do Tribunal Superior Eleitoral, Ciro Leal, acompanhou a consulta popular sobre a disputa territorial e marítima travada entre Guatemala e Belize há mais de 150 anos. Os eleitores votaram por submeter a questão ao principal órgão judiciário da ONU, Organização das Nações Unidas. A consulta popular foi realizada na Guatemala após um acordo firmado entre os dois países. O procedimento também será feito em Belize. Depois disso, o resultado vai ser enviado à Corte Internacional de Justiça para uma decisão final. A disputa começou em 1859, quando os dois países ainda eram colonizados por Espanha e Grã-Bretanha. A alegação é de que Belize deveria incluir os territórios cedidos em tratados internacionais, firmados no século XVIII. Por isso, hoje a Guatemala reivindica cerca de 11 mil quilômetros quadrados do território de Belize, incluindo ilhas da região. O tribunal participa de missões de observação eleitoral como uma forma de cooperação entre os países e um exercício de aprimoramento constante da transparência eleitoral. Em março deste ano, o ministro Sérgio Banhos fez parte do grupo organizado pela União Interamericana de Organismos Eleitorais para acompanhar o pleito da Colômbia. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, abril é o mês da prevenção de acidentes do trabalho. Há 2 anos atrás eu tive um AVC, aqui dentro. Não teve sequela, não teve nada, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. Fui imediatamente ao serviço médico e de lá fui encaminhado para a UTI. O Ministério Público Federal em Pernambuco denunciou 12 pessoas no âmbito da Operação Mata Norte, que apurou desvio de recursos públicos destinados à compra de merenda escolar pelo município de Lagoa do Carro. De acordo com as investigações, a Prefeitura realizou 4 licitações irregulares entre 2013 e 2016, com verbas do Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica. Os envolvidos foram denunciados por fraudes em licitações e associação criminosa. No Brasil, 10 pessoas morrem por dia por acidentes de trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O Superior Tribunal de Justiça faz campanhas e diversas ações para conscientização e prevenção durante o Abril Verde. Caiu, né? Caiu. Calma que o atendimento é só uma simulação.
treinamento da Brigada, que é a equipe responsável pelo atendimento de primeiros socorros do STJ. Está pronta para tudo, inclusive evitar que emergências aconteçam. Nosso maior trabalho vem na prevenção, né? A cultura prevencionista, que é evitar que acidentes aconteçam. Quem olha a calmaria do trabalho no STJ pode até pensar que isso tudo é excesso de precaução. Só porque o ambiente costuma ser calmo, coisas assim não acontecem. Há 2 anos atrás eu tive um AVC, aqui dentro. Não tenho sequela, não tenho nada, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. Fui imediatamente ao serviço médico e de lá fui encaminhado para a UTI. Passei 3 dias na UTI e, graças a Deus, hoje eu estou aqui inteiro. Por isso que, ultimamente, de dia o STJ continua o mesmo, mas de noite ganha essa luz especial, verde. Estamos no Abril Verde. É que no finalzinho do mês tem o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. O problema é particularmente grave por aqui. Somos o 4º país com o maior número de acidentes de trabalho no mundo. A média é de 4.000 mortes por ano, o que dá uma média de 10 mortes a cada dia. Por isso, o STJ se envolve especialmente na campanha. Junto com o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, o Abril Verde deste ano aborda o tema Por um Brasil sem doenças e acidentes do trabalho. No STJ são desenvolvidas diversas ações para preservar a saúde dos servidores e colaboradores, com muitos estímulos para que todos se cuidem dentro e fora do ambiente de trabalho. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos começar o giro de hoje com uma notícia sobre o italiano Cesare Battisti. A Justiça de São Paulo aceitou hoje uma denúncia contra o italiano por falsidade ideológica. O Ministério Público Paulista denunciou Battisti por inserir declarações falsas em documento público em relação ao endereço dele e da esposa. O casal tem até a sexta-feira para apresentar a defesa. A Justiça também apreendeu o passaporte de Battisti, e proibiu que o casal saia de casa depois das 10 da noite. E a Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro apresentou nesta terça-feira mais 2 denúncias à Justiça Federal contra 26 pessoas, entre elas o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pelos crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O esquema de fraudes tem a ver com contratos assinados pelas Secretarias de Estado de Administração Penitenciária. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, negou hoje à tarde pedido de habeas corpus do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. A defesa alegou prescrição da pena imposta a ele por já ter passado 12 anos da data dos supostos atos ilícitos. O ex-governador foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. E as notícias do Jornal da Justiça, segunda edição, você pode rever no nosso site tvjustiça.jus.br. Volto com você, William. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 61992606116. O e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.